Boa tarde a todos aqui, boa tarde, amigos. Eu queria começar agradecendo esse convite e marcando o seguinte: eu acho que esse tema é muito interessante, ele tem até um teor simbólico, que apesar dessa inovação das empresas juniores hoje, já tem muito tempo, né? Você pensar lá na Universidade Federal da Bahia, a primeira completou 20 anos no ano passado. Eu percebo que a gente ainda fez, como professores, como pessoas que trabalham na área de ensino, vinculado na área, a gente fez pouca reflexão sobre esse assunto, né? A gente não tem ainda uma análise mais apurada sobre esse tema. E isso tem uma razão, no final das contas. Tem uma razão porque, de fato, foi um movimento que começou de baixo, né? Foi um movimento que veio dos estudantes. E aí, nesse sentido, como veio lá de baixo, as escolas, na verdade, foram a reboque disso, as faculdades foram a reboque. Os estudantes pressionaram, naquele primeiro momento, a criação dessas empresas. E, com o tempo, as escolas foram, no máximo, vamos dizer assim, aceitando, incorporando, mas ainda de uma maneira lenta. Há pouco eu diria que hoje, assim, hoje esse quadro é diferente, esse quadro está mais integrado, mas ainda é um quadro um tanto disperso, com uma qualidade diferente em cada um dos casos, se a gente fosse abordar. Minha fala aqui é hoje o seguinte: eu gostaria que, ao final, eu tivesse defendido com alguma destreza a ideia de que, primeiro, a empresa júnior é um instrumento importante à disposição das faculdades no processo de ensino da administração, mas que essa ideia ela ainda não está madura. O que é que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, para a gente explorar bem essa ideia, as instituições, de uma maneira geral, e os próprios professores que trabalham na área, precisam mudar um pouco a sua perspectiva, a sua impressão e o seu olhar para essa iniciativa. E, para fazer isso, eu queria, antes de chegar ao tema da empresa júnior mesmo, passar por uma análise do próprio ensino da administração. Então, minha fala está estruturada mais ou menos assim. Eu queria considerar alguns aspectos da minha percepção sobre o ensino da administração hoje, para depois demonstrar como é que a empresa júnior se encaixa e pode contribuir com uma forma, com um projeto para minimizar os problemas que a gente tem hoje em termos de ensino. Bom, para começo, então, de conversa, eu queria fazer a seguinte declaração. Na minha opinião, o ensino de administração hoje está em crise, no país inteiro, com algumas exceções aqui ou acolá, mas, no geral, nós temos um problema muito sério. Eu não tenho nenhum tipo de pesquisa que comprove isso aqui para mostrar para vocês, mas eu digo isso baseado assim, na experiência de alguém que foi professor durante 10 anos no ensino privado, foi coordenador de curso, dirigente também de uma escola privada, e que agora me encontra também no ensino público, tá? E que também se formou na área de administração e teve uma experiência profissional como administrador. Então, juntando esses elementos da minha experiência, eu me sinto assim hoje, aos 40 anos de idade, com uma visão mais ou menos formada do que é esse quadro. E eu acho que a gente está em crise na área de administração, em particular porque a maior parte dos cursos hoje não consegue dar conta de formar um sujeito com o perfil básico para a atividade. Eu brinco, porque eu vi isso uma vez de um colega professor que ensinava em administração, embora nem fosse administrador, que o arquétipo que ele indicava, assim, a figura, o personagem que ele tiraria sendo da cultura popular, que representaria bem um administrador formado, seria o do MacGyver. Não sei se vocês se lembram daquele personagem, um seriado americano, que era um cara que você dava para ele, né, um pé de alface, um clips, e ele conseguia em poucos minutos produzir um reator nuclear, né, assim, usando de todas as suas habilidades. E por que ele é um bom exemplo, né, assim, na minha percepção? Porque, se a gente for pensar bem, a formação do administrador, no final, o sujeito saiu lá na ponta, vai para o mercado, na minha opinião, ele tinha que ter pelo menos 3 níveis bem formados, né? O primeiro nível do conhecimento, ou seja, ele conhece a técnica, ele tem um embasamento sólido, conhece ferramentas, mas também tem uma visão crítica para entender o sistema como um todo. Um segundo nível, que é o nível da habilidade, eu devia ter lá também alguma destreza já no dia a dia, de como as coisas são feitas, para entender como é que se transfere a técnica para a realidade. E um terceiro nível, que é o da atitude, né? Ele deveria estar pronto para tomar as iniciativas necessárias no momento adequado. Na prática, a gente não consegue fazer muito isso. Se eu fosse construir uma imagem, eu vou também roubar esse exemplo de um colega anteriormente. A imagem é mais ou menos o seguinte: imagina o sujeito está num avião
e alguém começa a passar mal, está tendo uma alergia qualquer com edema de glote. A garganta dele está fechando, né? Como nós assistimos muito televisão, né, a gente sabe, normalmente, o que teria que ser feito numa situação como essa. Se eu fosse MacGyver, eu já saberia que eu teria que fazer um corte na garganta dele, já que ele não vai conseguir respirar, a altura mais ou menos daqui, né, enfiar alguma coisa, o MacGyver certamente usaria um canudo, ou uma caneta, ou algo dessa linha, né, usaria também uma faca lá do avião mesmo para fazer essas coisas todas e salvaria a vida do sujeito. Mas repare que a primeira coisa que ele precisa saber é disso, né? Ele precisa ter esse conhecimento, precisa saber o que é que precisa ser feito naquela situação. Esse é o nível, então, básico, o nível do conhecimento. Tem um nível acima, que é o seguinte, mesmo que ele saiba tudo isso, que ele tenha essa teoria, ele precisaria conhecer, ter um pouco da destreza para conhecer aquela realidade. Então, uma coisa é dizer assim, olha, corte com um bisturi o pescoço de alguém. Outra é enfrentar essa situação, né? A lâmina tem que afundar tanto, afundar menos, né? Esse corte tem que ser de uma vez só, ou em pedaços. Esse tipo de experiência só vem mesmo da ação. As pessoas que já fizeram isso com muita prática sabem fazer isso de uma maneira rápida e mais adequada. E ainda tem um outro nível, esse, portanto, seria o nível da habilidade, né? Que a gente só consegue de fato definir, aprender vivendo essa situação. E o último nível lá, que é o nível da atitude, porque o sujeito pode saber de tudo isso, né? Ele pode ser até um médico experiente, ele pode saber cortar, porque ele já fez isso 1 milhão de vezes, mas ele pode não se apresentar naquele momento, porque está intimidado, porque não quer se envolver, por alguma razão. Então seria lá o último nível da atitude. Aí se eu for pensar isso em termos das escolas de administração hoje, né? Acho que do ponto de vista do conhecimento, né? Nós seria o básico, eu acho que a obrigação mínima em qualquer escola. Minha opinião, eu vou pedir a compreensão de vocês, porque eu serei absolutamente sincero, é que nós não estamos fazendo isso bem no geral. Tá? E o meu primeiro diagnóstico sobre isso, eu fico brincando com os meus alunos, é o seguinte, depois quando eles saem, eu encontro nas empresas, eu pergunto lá como é que fulano vai, e normalmente o chefe diz, muito bem, ele é um sujeito de iniciativa e tal, etc. Mas nunca me diz que ele é um bom técnico, que ele é um sujeito com um bom embasamento. Né? E eu costumo dizer uma coisa interessante, assim, que é o aluno de administração passa 4 ou 5 anos na graduação, vai para a empresa e se comporta como se nunca tivesse passado em escola de administração alguma. Normalmente é assim. Ele toma decisões baseadas no feeling, no que ele considera seu talento, o que é mais importante. E uma das coisas que eu acho, isso para mim é um sintoma de que a gente não está conseguindo produzir, né, gente bem informada nesse sentido, com bom conhecimento. Acho que também é assim um certo preconceito. Né? As pessoas dessa área acreditam que a administração não é uma coisa para... não tem um conhecimento técnico, é sim muito mais uma ação. Quanto mais ação você tiver, melhor. Né? É isso que gera. E isso para mim é um preconceito que acaba... Então, no final das contas, o que acontece é que a gente não consegue vencer esse primeiro desafio. Em particular, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, eu tenho conversado com muitos alunos de várias instituições na minha carreira que estavam se formando por várias atividades, né, na particular, pública, etc. E uma coisa, quando eles estão se formando, que eles recorrentemente me falam, quando eu peço para avaliar o curso que eles tiveram, é que, curiosamente, eles afirmam que os cursos são muito pouco exigentes. Ou seja, eles falam 50 disciplinas e ele consegue lembrar, assim, contar nos dedos 2 ou 3 que foram professores que realmente exigiram deles uma carga de estudo, né, efetiva para que ele tivesse aprovação. O depoimento que eu mais escuto é o seguinte, olha, se a gente quiser passar por tudo sem estudar nada, a gente passa. A gente vai levando e vai ficando. Então, nesse aspecto, assim, primeiro, a gente tem uma dificuldade de transmitir o conhecimento, que essa é uma dificuldade que eu acho do campo de ciências sociais mesmo, para levar aquilo para a prática, mas a gente tem um problema institucional mesmo. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula em 1997, numa faculdade particular aqui de Salvador, e eu estava sendo um pouco mais exigente do que eu costumo ser, inclusive, hoje. Eu quero, inclusive, fazer logo minha culpa, também me insiro nesse quadro da pouca exigência, talvez. Eu estou me dando conta disso. E um aluno virou para mim, reclamando, porque eu estava sendo muito exigente, eles estavam estudando muito, e disse assim, professor, se eu quisesse estudar, eu teria feito medicina. A ideia, portanto, que ele tinha na mente é que a administração era um curso que realmente não demandava esse tipo de empenho. Né? E, de certa forma, eu acho que as escolas, no geral, volto a dizer, sempre há exceções para isso, no geral acabam confirmando essa impressão
e fortalecendo esse próprio preconceito que a gente quer lutar contra. Aí nós vamos ao segundo nível de problema, a gente tem aquele nível da habilidade. Né? Por que as escolas não conseguem dar conta disso? Porque, de fato, a habilidade, para a gente conseguir montar a habilidade, a gente precisava de um espaço dentro da formação do aluno que fosse um espaço da prática. Né? E a verdade é que os nossos cursos, por uma série de razões, entre elas uma razão econômica, né? Se vinculou também a ideia de administração, economia, tal, aquele tipo de curso cuspigis, né? Que é barato, porque não precisa de laboratório, etc, etc, o que acaba nos afastando também de qualquer ambiente de prática. Né? No passado, era muito comum que essa dificuldade tentasse ser superada ou diminuída, ou dirimida, através daquela metodologia do estudo de caso, que Harvard tornou tão popular. Né? Isso aí, por que era importante nesse aspecto? Era importante, entre outras coisas, porque não era a mesma coisa que uma simulação real, não era a mesma coisa que enfrentar uma vida, mas era a base da construção de um raciocínio gerencial e administrativo. Ou seja, bem ou mal, você estava tentando praticar aquilo lá. Mas a verdade, essa também é minha visão da realidade, né? É que até nesse ponto a gente se enfraqueceu. Né? Eu acho que nos últimos anos, né, a gente teve uma chegada de muitos professores na área de administração, isso não é necessariamente um problema, professores de outras áreas, inclusive. Isso não é necessariamente um problema, mas impõe algumas complicações. Entre outras essas, as pessoas que vieram dos cursos mais antigos de administração, elas estavam acostumadas, como eu mesmo formei em 93, não digo que foi o melhor curso do mundo, mas era muito comum a utilização de caso, como avaliação, como prática, etc. E depois disso, quando a gente abriu mais essa base, isso ficou mais complicado, porque as pessoas também não tinham vivido isso, as pessoas que estavam começando a ensinar não tinham familiaridade com essa abordagem. Mas ainda assim, o estudo de caso não é o melhor modelo. Né? Se eu pudesse oferecer aqui uma referência assim, quem é que faz isso bem, que eu acho que tem uma comparação mais interessante com a administração, é a medicina, né? A formação do médico. Porque eu acho que eles são, no final das contas, muito parecidos, eles têm desafios parecidos que a gente. Né? Ele precisa dotar o sujeito de conhecimento, ele precisa dar uma habilidade prática a ele, né? E ele precisa também montar a atitude certa naquele médico. Como é que eles resolveram isso? Lógico, é um curso que tem muito mais tempo do que o nosso. Né? Eles resolveram isso no modelo da residência. Né? O sujeito tem lá uma fase de formação básica, depois ele vai sendo acompanhado por um médico numa situação concreta de trabalho durante vários anos, que é um professor, preceptor dele, e é nesse momento onde o médico começa a fazer a junção das coisas. Né? O sujeito aprendendo anatomia, cardiologia, patologia, não sei o quê. Na hora que ele está lá com o médico numa situação concreta, ele diz para ele, ó, o que é que você aprendeu lá em hepatologia? Né? Encaixe agora aqui nesse caso concreto que eu quero ver. E assim, essa habilidade vai sendo construída.